Maria Imaculada, eu sou Fábio de Jesus por Maria e esse é o canal Subindo a Montanha. Palavras de vida eterna, o pão da palavra no seu dia a dia, porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Chegamos à sexta-feira. Toda sexta-feira é dia de jejum e mortificação, dia de penitência. Hoje fazemos memória da paixão e morte de Jesus, que se deu naquela sexta-feira santa, quando Jesus morreu na cruz, a minha morte. Quem deveria estar pregado na cruz agonizando era eu, porque eu sou o pecador. Como vai dizer São Dimas, que a igreja na tradição chama de bom ladrão. Nós sofremos isso por causa dos nossos pecados, mas ele não cometeu mal algum. Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Hoje é dia de sofrermos com Jesus a paixão. Mas como sofrer a paixão? Um pequeno jejum. Completo na minha carne aquilo que falta às tribulações de Cristo, dizia São Paulo. É como uma solidariedade de amor. Alguém que ama, ao ver o seu amado sofrer uma grande dor por causa dele, como não vai sofrer junto? Como não vai se compadecer? Compadecer quer dizer sofrer com, padecer junto. Então faça um pequeno jejum hoje. É claro, se você tem condições de fazer um jejum completo, sem comer nada durante as 24 horas dessa sexta-feira, louvor e glória a Deus. Se você não pode, fica o dia sem comer, coma a sua noite. Se você não consegue, faça jejum a pão e água. Sentiu fome? Come um pedaço de pão. Sentiu sede? Toma um pouco de água. Se você não consegue, tire apenas uma refeição. Deixe de almoçar, deixe de jantar. Tire uma refeição. Se você não consegue tirar uma refeição, coma metade do que você está habituado a comer. Faça aquilo que a gente chama de jejum da igreja. Toma no café da manhã, coma metade do que você está habituado a comer no café da manhã. No almoço, coma metade do que você está habituado a comer no almoço. No café da tarde e na janta da mesma forma. E assim você vai sair da mesa sempre com um pouquinho ainda de apetite, um pouquinho ainda de fome. E você vai oferecer esse sacrifício para se unir, para amar a Jesus. Então seja o jejum da igreja, que é o jejum mais simples. Ou seja, aquele jejum completo, de ficar o dia inteiro sem comer. Não importa. Aquilo que o seu coração permite, aquilo que você consegue, ofereça para Jesus como prova de amor. Amém? Sexta-feira. Lembrando, sobretudo, que sexta-feira o católico não come carne. Sexta-feira o católico come ovo ou peixe, não come carne. Também como uma mortificação, para nos unirmos assim à paixão de Cristo. Para meditarmos ao longo de toda essa sexta-feira que Deus se fez homem. E tendo se feito homem, morreu de amor por nós na cruz. Deus morreu de amor por você na cruz. Medite isso ao longo dessa sexta-feira. Pense durante todos os minutos da sexta-feira. Sempre que você conseguir, volte o seu pensamento para a cruz de Cristo. E pense nessa frase. Deus morreu de amor por mim. Numa sexta-feira como hoje. Amém? O evangelho dessa sexta-feira está em Marcos, capítulo 6, versículos de 14 a 22. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tornara célebre. Dizia-se, João Batista ressuscitou dos mortos, e por isso o poder de fazer milagres opera nele. Uns afirmavam, é Elias. Diziam outros, é um profeta como qualquer outro profeta. Ouvindo isso, Herodes repetia, é João. É João a quem eu mandei decapitar. Ele ressuscitou. Pois o próprio Herodes mandara prender João e acorrentá-lo no cárcere, por causa de Herodíades, mulher de seu irmão Filipe, com o qual ele se tinha casado. João tinha dito a Herodes, não tinha permitido ter a mulher de seu irmão. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo. Não conseguindo, porém, pois Herodes respeitava João, sabendo que ele era um homem justo e santo, protegia-o. E quando o ouvia, sentia-se embaraçado, mas mesmo assim de boa mente o ouvia.
Chegou, porém, um dia favorável em que Herodes, por ocasião do seu natalício, deu um banquete aos grandes de sua corte, e aos oficiais e aos príncipes da Galiléia. A filha de Herodíades apresentou-se e pôs-se a dançar com grande satisfação de Herodes e dos seus convivas. Disse o rei à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. E jurou-lhe: tudo o que me pedirdes, te darei, ainda que seja metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à sua mãe: que hei de pedir? E a mãe respondeu: a cabeça de João Batista. Tornando logo a entrar apressadamente à presença do rei, exprimiu-lhe o seu desejo: quero que sem demora me des a cabeça de João Batista. O rei entristeceu-se, todavia, por causa de sua promessa, e dos convivas não quis recusar. Sem tardar, enviou um carrasco com a ordem de trazer a cabeça de João. Ele foi, decapitou João no cárcere, trouxe a sua cabeça num prato e deu à moça. E esta a entregou à sua mãe. Ouvindo isso, seus discípulos foram tomar o seu corpo e o depositaram no sepulcro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos, que triste é a história de Herodes, assombrado pelo fantasma do seu pecado. Herodes, ao ouvir que Jesus pregava, ao ouvir os milagres de Jesus, a palavra de Jesus, o poder de Jesus, ao invés de ser tocado pela palavra de Jesus, ao invés de querer conhecer Jesus, pedir a Jesus a graça da conversão, ouvir a mensagem divina que saía aqui, brotava, que jorrava dos lábios de Jesus, banhar-se nos rios de água viva que jorravam do sagrado coração de Jesus, alegrar-se com a salvação que Jesus trazia. Ao invés disso, ao ouvir os sinais e prodígios que Jesus operava, Herodes se assombrou. Herodes se assustou, porque ele estava assustado com os fantasmas do seu passado, do seu pecado. Você ouviu bem a narrativa do Evangelho? Herodes era um fraco, um homem lascivo e de moral relativa. Ele havia tomado por mulher a mulher do seu irmão Filipe e vivia em adultério. João Batista, que era profeta, havia pregado e dito que ele não podia viver em adultério, que estava errado ele ter roubado a mulher do seu irmão Filipe. Herodíades, que ele preferia estar casada com o rei do que estar casada com o irmão do rei, percebeu que aquela pregação de João Batista podia acabar com os seus privilégios de rainha. Ela não queria voltar para Filipe, ela queria ficar com Herodes, porque Herodes era o rei e ela vivia como rainha. Então ela passava a odiar e queria matar João Batista. Mas olha que contradição. Herodes sabia que João Batista era santo, sabia que João Batista era profeta, e ele gostava de ouvir a pregação de João, apesar que ele ficava confundido, porque João chamava sempre a conversão. Que João dizia: convertei-vos e crente no Evangelho. Cada vez que Herodes ia ouvir João olhava no coração, olhava nos olhos de Herodes e falava: você precisa se converter, Herodes. Você está em estado de pecado mortal. Se você continuar vivendo assim, você vai para o inferno, Herodes. Você precisa abandonar esse adultério, Herodes. Você precisa viver em santidade. Você precisa viver conforme a lei de Deus. Converta o seu coração, Herodes. E Herodes sabia que aquelas palavras brotavam dos lábios de um homem santo. Que aquelas palavras não eram palavras de João Batista. Que aquelas palavras eram palavras de Deus. Mas ao mesmo tempo ele não queria largar o seu pecado. E ele ficava ali lutando entre a graça e a resistência à graça. Ele ficava decidindo se ele ia para o lado de Deus ou para o lado do demônio, em cima do muro. Só que, querido, você sabe, já contei aqui no canal essa história. O muro é do demônio. Não sei se você conhece essa história, eu já falei aqui no canal outra vez. Vou repetir mais uma vez. É uma historinha que diz que um homem estava em cima de um muro. Ele morreu quando ele acordou, ele estava em cima de um muro na eternidade. Do lado esquerdo do muro estava o demônio, os seus anjos. Do lado direito do muro estava Jesus, Nossa Senhora, São João Batista, o anjo da guarda e toda a milícia celeste. E Jesus, Nossa Senhora diziam: vem para cá, pula para o nosso lado. São João Batista dizia: convertei-os, crede no Evangelho, vem para cá. O anjo da guarda chamava para cá. E do outro lado do muro, do lado esquerdo do muro, o demônio em silêncio, esperando.
tranquilamente. Aquele homem então começou a pensar, por que desse lado se empenham tanto para que eu vou para a direita, para o lado de Jesus, enquanto que do lado da esquerda, do lado do inferno, do demônio, eles não fazem movimento algum. Ele perguntou então para o demônio, demônio, por que do lado da direita, do lado de Jesus, estão me chamando, pedindo que eu vá para lá, clamando que eu me converta, e do seu lado você fica calado, não faz nada? E o demônio disse, é porque você está em cima do muro, e o muro é meu. O muro é meu. Ou seja, o muro já é o inferno. E assim estava João Herodes. Porque ele estava no meio do caminho, em cima do muro, não se convertia e nem abandonava o pecado, mas ao mesmo tempo queria ouvir a palavra de João Batista. Sabia que João Batista dizia a verdade, mas não conseguia abandonar o pecado. Ele estava em cima do muro, ele já estava no inferno, já estava em estado de pecado mortal. Porque enquanto ele não se decide pela conversão, ele permanecia em estado de pecado mortal, em adultério. E aí aconteceu toda essa desgraça que você ouviu na narração do Evangelho. Herodes, orgulhoso, soberbo, porque viu a sobrinha dele dançando, prometeu a ela que ela quisesse. Ela disse que queria a cabeça de João Batista, orientada pela mãe. E porque ele era orgulhoso, não quis se desdizer, não quis mudar a sua palavra diante dos convidados, o orgulho soberbo não permitia que ele se arrependesse daquilo que ele tinha dito. Então ele manda decapitar João. E aquele pecado de ter matado João fica reverberando no coração de Herodes. E vai matando Herodes aos poucos. Vai gerando morte. Romanos 6,23, o salário do pecado é morte. Nessa sexta-feira, quero te convidar a não fazer como Herodes. Convertei-vos e crede no Evangelho. Busque a confissão. Se Deus tem falado para você os pecados que você tem que abandonar, e você sabe, aqui como Deus falava para Herodes, como João Batista falava para Herodes, você não pode ter a mulher do seu irmão, porque ela não é sua mulher, você está em adultério, você está em flagrante adultério, você vai para o inferno, Herodes, desse jeito. Deus também tem falado no meu coração, Deus tem falado no seu coração quais os pecados que você precisa abandonar. E se você está em situação de pecado mortal, como estava Herodes, convertei-vos e crede no Evangelho. De uma vez por todas, se arrependa do pecado mortal. Procure um sacerdote, faça uma boa e frutuosa confissão individual com o padre. Fala para o padre todos os seus pecados. João capítulo 20, Jesus ressuscitado entra no cenáculo e diz aos apóstolos, os pecados a quem vocês perdoarem serão perdoados. Os pecados aqueles que retiverem serão retidos. Jesus dá aos apóstolos, e aos apóstolos transmite por meio da ordenação sacerdotal a toda a igreja, todos os ministros ordenados, ou seja, a todos os padres, o poder de perdoar pecados. Mateus capítulo 16, versículo 18, Jesus diz a Pedro, tu és pedra, sobre essa pedra edificarei minha igreja. Eis que vos dou as chaves dos céus, aquilo que ligardes na terra será ligado no céu, aquilo que desligardes na terra será desligado no céu. Quando o sacerdote impõe as mãos sobre você e diz, os teus pecados, eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele desliga os seus pecados, não existem mais. Querido, que dor para a alma que chega no seu julgamento, no julgamento eterno, em estado de pecado mortal e é condenado ao inferno por um pecado que ela poderia simplesmente ter confessado ao Padre e ter ganhado o céu. Pensa nisso. É questão de eternidade. É questão de céu e de inferno. Não fique em cima do muro, porque o muro é do demônio. Imagine você uma alma que vai ao inferno porque poderia simplesmente ter confessado um pecado e não confessou. Não, verdade, eu adulterei, mas nunca mais eu traí a minha esposa. Mas você confessou? Não. Está em pecado mortal, meu amado. É preciso desligar. Aquilo que ligares na terra será ligado no céu. O batismo nos liga no céu com o Filho de Deus. Aquilo que desligares na terra será desligado no céu. A confissão nos desliga do pecado mortal. É preciso se confessar. Não, mas esse adultério se deu há 40 anos atrás. Quando eu era jovem, eu tinha 20 e tantos anos, agora eu já tenho 60 e tantos anos. Você confessou? Não. Está em estado de pecado mortal.
É preciso se confessar, você está entendendo? Você precisa chegar diante do sacerdote e dizer: Padre, perdoe-me porque pequei. Quais são os seus pecados? Padre, eu pequei por adultério uma vez há 20 anos atrás, há 40 anos atrás, há uma semana atrás, ontem, não sei. E o Padre vai te absolver. Lembre-se que para fazermos uma boa confissão, nós precisamos fazer uma lista dos nossos pecados. Escreve ali, prepara a sua confissão. Escreve no papel todos os pecados dos quais você se lembra, você se recorda, que seu coração te traz. Escreve tudo, escreve. Depois vai ao padre e leia os seus pecados. E é importante que você não esconda deliberadamente pecado algum. Ah, eu esqueci. Se você esqueceu, não tem problema. Na próxima confissão, se você lembrar, você confessa. O que não pode é você esconder o pecado. Ah, eu lembrei que eu roubei. Mas eu tô com vergonha de falar, padre, que eu roubei, então eu não vou falar. É sacrilégio. A sua confissão não valeu e você acumulou mais um pecado mortal, que é abusar do sacramento, que é o sacrilégio. Não pode esconder pecado. Vá ao sacerdote, confesse os seus pecados. E é preciso que você se arrependa dos seus pecados. O que é arrepender-se? Saber que o pecado é um mal e se decidir a nunca mais cometer aquele pecado. Isso é arrependimento. Saber, eu fiz mal, eu ofendi a Deus, misericórdia de mim, Senhor, eu não queria ter pecado, perdão. E nunca mais eu quero fazer esse pecado. E lutar para não fazer. Ah, mas eu não posso garantir que nunca mais eu faça. Decida-se nunca mais a fazer. O nosso futuro depende da misericórdia de Deus. Decida-se, nunca mais eu vou pecar. Firme propósito. E luta para nunca mais pecar. Confissão. Para que o teu pecado não te arraste no inferno. Para que o teu pecado não te assombre. Como o pecado de Herodes o assombrava. Quantas almas estão no inferno por pecados que poderiam ter confessado e não confessaram, por vergonha, por orgulho, por soberba, por vaidade, por tantos motivos. Mas o que o padre vai pensar de mim, gente, não importa. Não importa qual é o meu estado diante de Deus. Se eu vou para o céu ou se eu vou para o inferno. Isso é a única coisa que importa. O que importa é eu vou para o alto da montanha. Isso é o que importa. Confissão. A confissão é o único tribunal no qual a gente se acusa pecador, se acusa culpado, confessa-se que é culpado e sai absolvido. Esse é o tempo da misericórdia. Enquanto vivemos nesta vida, estamos no tempo da misericórdia. Quando morrermos, virá o tempo da justiça. Seja julgado agora no tempo da misericórdia. Seja julgado no tribunal da confissão, onde você tem certeza que será absolvido. Não espera para ser julgado no tempo da justiça depois da morte. Porque o inferno é terrível. E o seu lugar não é o inferno. Mas Jesus conquistou para você um lugar no céu. No céu tem um trono com o seu nome. Portanto, convertei-vos e crede no Evangelho. Procure um sacerdote. Faça uma boa confissão. Viva Maria Imaculada. São João Batista, rogai por nós.